Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem fala é o Daniel Piaia. Eu vim trazer aqui para vocês como usar o TradingView na versão gratuita de uma forma fácil e rápida. Então, para a gente não perder muito tempo, vamos agora às opções. Bom, aqui, esse primeiro campo que a gente visualiza aqui é pesquisa de símbolo. Então, a gente tem duas opções para poder acessar esse campo aqui. Um é clicando, onde a gente pode digitar aqui o símbolo, se a gente já conhece. Por exemplo, vou buscar Ethereum, ele vai abrir o gráfico de Ethereum, Bitcoin, ele vai abrir o gráfico de Bitcoin. E eu posso também, em vez de clicar aqui, eu já digitar direto ETHUSDT e dar o Enter e BTC-USDT. Dá o Enter, ele vai direto no gráfico. Essa opção é só para pesquisa. Se eu quero guardar aqui uma lista de símbolos, eu venho aqui nesse maisinho e digito a opção e dou Enter. Vamos incluir um aqui que eu não tenha. Deixa eu ver. TCT USDT. Esse eu tenho, ó. Tá mostrando. Mas, por exemplo, não tenho esse aqui. Se eu der o Enter, ele vai mostrar o primeiro. Ele vai tirar o primeiro. Mas se eu vier aqui com o mouse, eu vou incluir um desses, ó. Vou incluir esse aqui. Ele veio no final da minha lista. E se eu quiser tirar, é só clicar nesse xizinho que tem no canto esquerdo. Bom, aqui a gente pode pesquisar o tempo, né? Utilizando o mesmo procedimento de clicar aqui, ou também eu posso usar o meu teclado e clicar no tempo. Ele vai ter a mesma função de quando eu estou pesquisando o símbolo. Então, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, 1 dia, 1 semana e 1 mês. O legal de você digitar aqui no teclado é que você ganha tempo. E tem uma opção aqui interessante, que é esse reset. Normalmente quando eu estou navegando entre os tempos gráficos e eu ajusto aqui a escala de preço, né, tem a escala de tempo e a escala de preço. E se eu não resetar, à medida que eu vou adentrando os tempos gráficos, diário, 4 horas, ó, já perdi completamente aquela nitidez que eu tinha. Eu posso clicar aqui no reset e eu posso navegar entre os tempos gráficos e eu vou ver tudo normalmente. O gráfico vai ajustar aqui a tela para mim normalmente. Ó, vou até o semanal, vou no mensal. Então o reset está ativo e eu consigo visualizar claramente todo o período que existe dentro desse tempo. Então, por exemplo, 4 horas o gráfico ajustou para mim assim, porque é conveniente para ele. 60 minutos, 5 minutos. Então ajusta automaticamente. Eu tenho a opção também, se eu mudar a escala aqui, se eu mexer nessa escala de preço, e no mensal, por exemplo, ficou totalmente desconfigurado. Eu posso dar 2 cliques aqui na escala de preço e ele faz um reset também. Aquele símbolo de reset, ó, ele vai sumir. Mexi, deu reset. Mexi, o reset está aqui. Eu dou 2 cliques, está resetado. E funciona também para a barra inferior, barra de tempo. Eu dou 2 cliques, reset. Então se eu mexer aqui e mexer aqui, posso dar 2 cliques ou dou o reset. Bom, aqui a gente tem as opções de velas, né? Aqui a gente usa normalmente os candles, né, que são as velas. Esses outros aqui, se vocês quiserem pesquisar para ver como funciona, ótimo, mas o que a gente usa é vela. Então a gente tem a opção também de, se der 2 cliques aqui em cima, a gente configura a cor, né? Eu vou alterar aqui só para
Ó. Então eu posso alterar tudo que eu fizer. E o mais legal, tudo que eu fizer e não tiver, se eu não ficar satisfeito, eu posso dar um Ctrl Z, ele volta na configuração anterior. Inclusive, o Ctrl Z serve para qualquer coisa que você faz aqui no gráfico. Eu vou dando um Ctrl Z, ó, tudo que eu mostrei para vocês, ele está voltando. Ó. Vamos sair do mensal aqui. Ó. Voltei para os 5 minutos, estou dando Ctrl Z. O Ctrl Z, ele é a opção desse botão aqui de voltar. Né? Então eu tenho Ctrl Y, que eu vou para frente, e o Ctrl Z eu volto. Então o Ctrl Y, eu estou indo para frente até onde dá. Até essa setinha para a direita aqui ficar opaca. Pronto. Então já não tem mais o que fazer. Ó. Parei naquela configuração dos candles. Vou dar o Ctrl Z novamente, só para a gente continuar das configurações. Legal. Tem uma opção interessante aqui, ó, para quem quer ver dois gráficos na mesma tela. Né? Opa! Tem alarme rolando aqui. Hein? Bom, eu posso comparar os preços. Uma coisa que eu gosto de deixar é a dominância do Bitcoin, né, na mesma tela, porque daí eu já olho ela e já sei mais ou menos tudo que está acontecendo. Por exemplo, eu quero colocar a dominância aqui, né? Deixa eu passar para um gráfico menor. 4 horas. Eu quero incluir a dominância aqui na minha tela. Então eu tenho a opção de colocar na mesma escala. Olha como vai ficar. Não é legal. Dei o Ctrl Z. Eu tenho a opção de colocar a dominância numa nova escala de preço, misturado, né? A mesma escala eles vão obedecer o mesmo parâmetro. Aqui tem parâmetros diferentes dentro do mesmo gráfico. Não é o que eu quero também. Dei o Ctrl Z. O que eu quero? Um novo painel. Eu quero 2 gráficos para poder observar, 2 gráficos independentes. Ó, eles são independentes. Bom, mas ele veio com um gráfico de linha. O que eu posso fazer? Dou 2 cliques e eu vou configurar ele conforme um outro gráfico. Já vem aqui, ó, padronizado. Eu posso alterar se eu quiser essas cores, mas ele já veio padronizado. Se eu der 2 cliques na tela de qualquer gráfico, esse gráfico ele vai ficar ativo. Deixa eu minimizar isso aqui. Ele vai ficar ativo. Ó, viu? Já adiantei uma opção aqui, ó, desse painel. Então a gente clica no painel, né? Ele vai mostrar as opções que a gente tem, né? Então eu ocultei esse painel clicando aqui. Se eu der 2 cliques na tela de qualquer gráfico, né, desse painel aqui, ele vai ocultar o restante. Se eu der 2 novamente, ele vai voltar tudo que está configurado. Ó, dominância. 2 cliques em cada. Bom, já que a gente está falando de gráfico, vamos incluir aqui alguns indicadores. Né? O que eu gosto de incluir? Médias móveis exponenciais. Então, média móvel, já incluí uma média. Ela está configurada, uma média de 9, não é essa que eu quero. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, também funciona. Ó, ele já veio para cá. Uma segunda média. Eu posso dar 2 cliques aqui para configurar a média. Ó. Coloquei essa cor. E que valor que eu quero ela? Eu quero ela com 26 períodos. Digitei aqui, posso dar o Enter ou clicar aqui embaixo. Então já tem uma média de 26 períodos configurada. Mas agora vou entrar aqui, ó, que é a mesma coisa de dar 2 cliques. Eu quero a média de 12 períodos. E como eu já estou aqui nessa célula, ó, como se fosse uma célula, eu posso também ir com a setinha do meu teclado para cima. Ele vai alternar entre aqui os períodos que eu quero. E posso dar o Enter. Putz, mas eu esqueci da cor. Volto lá, dou 2 cliques, ou entro aqui nessa engrenagemzinha e vou configurar a cor. Posso colocar uma opacidade para ela ficar bem suave ou mais nítida.
Ok. Bom, tem minhas médias. O que eu gosto mais aqui? Vamos colocar um volume. O volume é principal. Volume, incluir aqui na tela do meu gráfico. Qual que é a configuração desse volume? Automático. Não preciso fazer nada nele. Tem aqui uma opção de colocar uma linha de média simples, mas não tem necessidade, né? Então eu vou incluir aqui mais um indicador que eu uso, que é o RSI, Índice de Força Relativa. Ele naturalmente ele vem para outro painel, porque ele não é simplesmente uma média normal, ele é um conjunto de médias. A configuração dele, né, a proposta dele é atuar como outro painel mesmo, então por isso que ele vem em outro painel. Mas ele veio aqui de uma forma que eu não gosto, então eu vou configurar ele aqui um estilo. Por exemplo, aqui é tudo natural, né, tudo da maneira que vem. Eu quero tirar essa linha amarela para deixar tudo normalmente. Deixa eu ver se eu tirar isso aqui alterna alguma coisa. Ó, tirou uma linha superior, aqui não muda nada. Ok, eu gosto assim. Mais simples de ver, tá tudo certo. Bom, aqui eu tenho a opção também de colocar os painéis, né? Os painéis são cada gráfico desse aqui. Né? Então aqui eu tenho 3 gráficos, eu posso jogar eles para baixo do anterior. Eu gosto de usar dessa forma. Né? Então se eu quero ver, por exemplo, só a dominância, posso dar 2 cliques, ela aparece, volto a dar 2 cliques nela, aparece tudo. Se eu quero ocultar RSI e dominância, para a tela ficar maior, eu dou 2 cliques e volto os 2 cliques aqui. Então a gente trabalha com ele assim na maior parte do tempo. Bom, vindo para cá, aqui não tem muito mais o que falar. Bom, alerta, vamos falar de alerta rapidinho. Alerta, eu posso colocar um alerta aqui no Bitcoin. Então, em que momento eu quero, em que preço eu quero colocar? Agora está aqui em 19.180. Eu quero colocar aqui acima de 19.800. Vem no meu teclado, digito 19.800. Mostrar pop-up, ele já vem assim. Ó, meu alerta foi criado para cá. Eu posso mover ele para onde eu quiser também. Então, à medida que o preço chegar, o alerta pode ser acionado. Né? Aqui ele pediu para salvar porque eu mudei ele de lugar. Ok. Replay. O replay aqui, no gratuito, ele só funciona do diário para trás. No 4 horas ele vai reclamar. Ó. Não é possível. Então a gente vem aqui no diário semanal e mensal. Ó, vou dar um reset nesse gráfico. Né? Ele já está pedindo para atuar aqui. Ó. Então eu vou pedir para atuar aqui. Ele ajustou. Velocidade, eu posso ajustar da maneira que eu quiser. Vou dar o play. Ele vai fazer a leitura até o momento atual. Pronto. Bom, aqui ele salvou automaticamente. Ó. Eu posso, toda vez que eu fizer uma alteração aqui, ele... Vamos puxar alguma coisa aqui. Ó. Ele salvou automaticamente. Bom, qualquer coisa que eu quiser fazer no gráfico, eu posso clicar com o botão direito e vir lá embaixo em configurações. Né? Ele vai me dar todas as opções que eu tenho de configurar o meu gráfico. Aqui, aparência, isso aqui o ideal é vocês mexerem da maneira que vocês quiserem, que aos poucos vocês vão vendo onde que entra aqui as configurações. Né? Aqui como o tempo é muito curto, eu nem pensei que fosse falar tanto, né? Vamos partir para essa barra aqui de ferramentas, que aqui tem coisas interessantes que servem para a gente. Então aqui eu não quero mais o nosso replay, né? Deixa eu ajustar o gráfico aqui. Então, por exemplo, aqui é o tipo de cursor apenas que eu quero. Ó. Tem tipo de cursor para navegar aqui da maneira que eu quiser. Eu gosto de usar o primeiro porque esse aqui não tem muita necessidade de alternar, uma coisa muito pessoal.
Por exemplo, aqui, essas barras de ferramentas de linha de tendência. Aqui tem coisas interessantes. Então, o que a gente costuma usar? Linha de tendência, raio, linha estendida, linha horizontal, raio horizontal, linha vertical. Basicamente esses. Vamos pegar alguns aqui para a gente ver. Então, linha de tendência. Eu posso traçar uma linha de tendência com um toque e soltar ela com outro toque. Eu posso segurar ela e mover para onde eu quiser. Se eu apertar o Ctrl e posicionar até formar a mãozinha e arrastar, eu tenho duas linhas. Se eu fizer isso novamente, eu tenho três linhas. Se eu não quiser, Ctrl Z. Eu posso selecionar, dar o Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, eu também tenho essa opção. Ctrl Z, eu desfaço tudo que eu já fiz. Isso serve para tudo. Se eu quero posicionar uma linha de tendência num ponto do gráfico onde o preço chegou, eu venho aqui no imã, eu aciono o imã, é esse aí. E toda vez que eu passar próximo aqui, ele vai ligar ao ponto do preço. Aí eu ligo certinho onde eu quero, se eu quero traçar uma linha de tendência, alguma coisa desse tipo. Ctrl Z, desfaz. O legal do imã é que dá para colocar, por exemplo, esse aqui tem dois toques, ó. É uma linha de um ponto inicial, mas ela é infinita. Então eu posso posicionar onde eu quiser. Eu dou dois toques. O primeiro toque ele gruda, e o segundo também. Então eu tenho uma linha perfeitamente alinhada aqui aos preços. Isso serve também, a linha estendida, ela é infinita para os dois lados. Delete ou Ctrl Z. Bom, Fibonacci, em uso, tem muitas opções, então é aqui um estudo muito aprofundado para a gente poder fazer alguma coisa sobre Fibonacci, mas como a gente está aqui para poder mostrar alguma coisa, Fibonacci, ó, se eu tiver um imã ligado, eu posso posicionar aqui. Mas bobagem usar Fibonacci, viu? A terceira opção que é do pincel, aqui, essas formas geométricas. Eu posso usar o pincel, o ideal para eu usar o pincel é sem o imã, que daí eu consigo mover ele com mais facilidade. Se o imã estiver ligado, ele também vai ter a opção de ligar, mas eu não vou conseguir ter aquela... Ó, Ctrl Z, desfaz. Se eu quero alguma região que o preço está lateral, eu posso usar o imã ou não, para dizer assim, ó, quando o preço sair dessa caixinha, provavelmente ele vai andar. Né? Eu tenho a opção de dar dois cliques em qualquer ferramenta dessa e alternar, colocar da cor que eu quiser. Desculpa. Aqui. Ctrl Z desfaz. Texto. Se você quer, por exemplo, dizer assim, topo do diário. Você tem essa opção, né? Vários textos. Ctrl C, Ctrl V, funciona. Esses símbolos aqui, se você quiser usar, tudo bem. Essa reguinha aqui, esse símbolo tem uma coisa interessante. Não, é aqui, perdão. Aqui, ó. Nessas ferramentas de previsão de preço. Então aqui tem uma que eu uso bastante, que é esse intervalo de preço, que eu vejo o percentual de uma pernada, de alta no caso, e o percentual de uma pernada de baixa. Com o imã ligado, fica tudo, ele vai até a extremidade onde você quer. Pessoal, meu primeiro vídeo aí, peço um pouco de paciência. Estou treinando ainda para poder melhorar. Mas eu acho que não estou tão ruim não, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho essa opção de medir, que funciona como aquela opção de intervalo de preço. Ó. Então esse é o intervalo de preço, mas que ele funciona até o segundo toque. Se você der o terceiro toque, ele some. Então se você não quer deixar nada na tela, ele é legal por isso. Aqui você pode esconder todos os seus desenhos.
Nossa, tem vários desenhos aqui. Você esconde os desenhos. Bom, é isso aí. Espero ter ajudado. Quem sabe gravando no próximo vídeo, não tão rápido, mas um abraço para todos aí e fiquem com Deus. Até! Bora tirar nossa fatia do mercado.